Meus irmãos, bom dia, graça e paz. Desconsidere essa parte que Simon falou na minha apresentação, que eu não tenho nada a ver com essas invasões. Pode olhar as câmeras do seminário que nada está registrado, nada. Mas, brincadeiras à parte, é muito bom, muito prazeroso para mim estar com vocês aqui nessa manhã, cultuando e testemunhando o poder do Evangelho, de vermos Cristo salvar para si pessoas das mais diferentes raças, cores, sexo, condição social e nos colocar juntos no mesmo lugar como irmãos. Esse é o testemunho que nós damos quando nos reunimos para adorar o nome do Senhor. E é maravilhoso poder chegar e dizer assim, eu não conheço vocês pessoalmente, mas somos irmãos em Cristo. Compartilhamos da mesma fé, fomos salvos pela mesma graça, compartilhamos do mesmo sacrifício e isso é maravilhoso. Simonton me desafiou para estar aqui com vocês nessa manhã e meditarmos juntos no texto, para mim, o texto áureo da Escritura, o texto mais famoso de toda a Escritura. Eu queria convidá-los a abrirem suas Bíblias em João capítulo 3, versículos de 16 a 21. O texto mais conhecido que, talvez, se fosse só o versículo 16, não precisasse abrir a Bíblia e todos nós recitássemos aqui de cor. E esse é um grande risco que nós corremos. Nos acostumar com algo que é tão maravilhoso e falarmos tão rápido e tão apressadamente e não pararmos para pensar na grandeza que está sendo dita ali. Então esse é o nosso grande desafio nessa manhã, pensarmos em algo que é muito comum para a gente, algo que a gente fala muito apressadamente e que às vezes por falarmos assim, perdemos a essência ou perdemos de captar aquela mensagem poderosa que está sendo anunciada naquele lugar. Vamos ler? João 3, de 16 a 21. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Amém. Vamos mais uma vez orar? Bendito seja o teu nome, ó Cordeiro Santo, Cordeiro que nos trouxe a paz, que nos salvou, que nos propiciou, que nos resgatou das trevas. Muito obrigado, Senhor, porque nessa manhã o Senhor nos concede essa oportunidade tão maravilhosa de nos reunirmos como teu povo e adorarmos o teu nome. Obrigado porque enquanto te adoramos, também temos o rico privilégio de ouvirmos a tua voz. E nós queremos ouvir a tua voz. Fala conosco, Senhor, que a tua palavra, Pai, ela possa trazer ao nosso coração consolo, conforto, transformação, convencimento, conselho, Senhor, orientação. Que o Senhor Deus fale a cada um de nós, conforme o teu poder soberano, conforme a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Queridos, há um profundo afeto quando nós falamos na relação pai e filho. Conta-se a história de uma época de fome que afetou uma família lá no Oriente. O pai e a mãe estavam muito angustiados, porque a fome que assolava aquela região não mais dava a condição deles trazerem o essencial para os seus filhos. E eles estavam muito angustiados com o choro de seus filhos por fome, por necessidade. E a única saída que eles viam naquela situação era vender um de seus filhos como escravos para poder alimentar os demais. Eles pararam e consideraram, e olharam para o seu primeiro filho, para o primogênito, e disseram, não pode ser, nós não podemos vender o nosso filho mais velho, é o nosso primogênito. Olhou para o segundo, e o segundo era tão parecido com o pai, que a mãe disse, não, eu não posso me afastar desse filho, ele é um presente que Deus deu, é a cara do meu esposo. Depois olhou para o terceiro filho, e o terceiro filho lembrava tanto a mãe, que o pai preferia morrer do que vender o terceiro filho. Olhou para o quarto filho e disseram, esse é o nosso Benjamim, nós não podemos nos desfazer desse filho. E decidiram então que ambos morreriam juntos, assolados pela fome.
João está escrevendo um evangelho cheio de graça de Deus. João 3,16, como eu falei a princípio, é provavelmente o texto áureo da Escritura, o texto mais famoso, talvez concorra com o Salmo 23, versículo 1, quando diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas João aqui, nós podemos ver que ele tem um resumo de toda a mensagem da Escritura. Deus amou de tal forma que deu o seu único filho, para que quem cresce nele fosse salvo. Provavelmente, como diz Spurgeon, ele diz que o ministério dele deveria ser resumido nesse versículo. Ele queria ser conhecido como o pastor que pregava João 3,16. Esse texto, então, nós vamos entender que João tem um propósito muito bem definido quando ele usa essa passagem, quando ele se refere a essas palavras do Senhor Jesus Cristo. Eu não sei se você já prestou atenção, mas o Evangelho de João foi escrito com um propósito muito claro e definido por ele mesmo. Quando lá no capítulo 20, versículos 30 e 31, João diz que escreveu e registrou, selecionou fatos a respeito da vida de Jesus, de seus milagres, para que as pessoas crescem. Ele diz, na verdade, fez Jesus, diante dos seus discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. João selecionou 7 milagres do Senhor Jesus Cristo, e ele narrou esses 7 milagres para mostrar esse senhorio e a divindade da pessoa de Jesus. E esses 7 milagres são intercalados com discursos e diálogos. E depois João dedica grande parte do seu evangelho para registrar as últimas palavras de Jesus, os seus últimos instantes de vida, que são os capítulos de 13 até o 17, que narra desde aquela última ceia até o momento que ele faz a sua oração sacerdotal e Judas chega com os soldados para prender Jesus. João, ele é considerado o evangelho e não chamado de sinótico, porque 90% do seu conteúdo é exclusivo. Nós não encontramos, por exemplo, o relato que nós lemos em qualquer um dos outros evangelhos, ou alguns dos milagres que João cita também. Quase nenhum deles é registrado pelos outros evangelhos, mas como nós lemos no versículo 30 e 31 do capítulo 20, estes foram registrados com um propósito muito definido. Ao lermos o evangelho de João, nós não podemos esquecer do seu propósito. Tudo o que ele fala neste livro é com o propósito que nós creiamos que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo nisso para a nossa salvação. É interessante que nós encontramos aqui no capítulo 3 um diálogo que sucede o primeiro milagre narrado por João. O primeiro que é a transformação da água em vinho. E ele realiza aquele milagre com um propósito, para que os discípulos dele crescem. Só que os fatos, os boatos, as falas a respeito dos milagres de Jesus haviam se espalhado. E no capítulo 3 nós encontramos um fariseu muito famoso que vem visitar Jesus. E é um diálogo que Jesus levanta aqui com Nicodemos a respeito do Evangelho. E esse diálogo é exclusivo desse Evangelho, do Evangelho de João. Nicodemos estava ouvindo as palavras do próprio Jesus, como vocês devem ter ouvido na última exposição. E ele conversava com Jesus a respeito, e Jesus ensinava a Nicodemos a respeito da conversão, do novo nascimento, da regeneração, que é operada por Deus no coração do homem. Mas uma coisa que nós não podemos esquecer, e é o que geralmente acontece com a gente, é que o versículo 16 é a continuação deste diálogo, mas que a partir de agora, Nicodemos está calado, extasiado, porque Jesus havia chamado a atenção dele, dizendo, se eu falo das coisas terrenas para você, você não entende, quanto mais quando eu começar a falar das coisas celestiais. E uma coisa interessante é que a partir do versículo 16 até o versículo 21, Jesus está falando de coisas celestiais para Nicodemos. Ele convida Nicodemos a não mais olhar para aquela transformação, mas ao que embasa essa transformação. Qual é a base da nossa conversão, qual é a base da nossa regeneração. E esses 2 parágrafos que nós lemos, versículos de 16 a 18, constituem o primeiro parágrafo dessa última fala de Jesus com Nicodemos, que ele expõe para a gente a abnegação que há no amor ou no ser de Deus, que o moveu, que se concretizou nessa ação. E depois, no segundo parágrafo, do versículo 19 ao versículo 21, ele mostra para a gente qual é o real estado do homem sem Deus e a condição do homem sem Deus. Eu não posso esquecer quem era Nicodemos. Nicodemos era um judeu, praticante da lei, um judeu fariseu provavelmente, aquele homem que era muito apegado externamente a todas as ações. Se você lembrar, todas as denúncias feitas dos fariseus no Novo Testamento, eram pessoas, como diz Jesus lá em Mateus 23,
muito levado pelas aparências, de agir externamente, sem se preocupar com a motivação ou com o próprio coração. Provavelmente, quando ele procura Jesus, ele era alguém que era douto na lei, praticante da lei, adepto de uma lei cerimonial, adepto de uma dieta religiosa, e ele talvez pensasse, só me falta alguma coisa, só me falta uma coisa, só me falta Jesus, eu já tenho todas as outras coisas. E quando ele se depara com Jesus, ele descobre que nada do que ele tinha era necessário, ou suficiente, na verdade, para a sua salvação. Ele descobre que a salvação não dependia de seus esforços, porque, como disse Jesus no início do capítulo 3, o Espírito sopra aonde quer. E João já havia dito isso no começo do seu evangelho, que todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, os quais não nasceram da carne, nem do sangue, nem da vontade dos homens, mas de Deus, mostrando que depende de Deus inteiramente a salvação do homem. Mas agora nesse diálogo, nesse parágrafo, a conclusão desse encontro é um contraste que Jesus faz diante de Nicodemos. Ele mostra a ação de Deus e as ações dos homens, e em contraste, ele enaltece a grandeza do amor de Deus. É deste contraste que prevalece esse imensurável amor de João 3,16. Queridos, e é aqui que eu queria perceber com vocês que é esse amor o fundamento do novo nascimento, e que vem e que garante a nossa salvação. Por isso, diante desses versículos e desse texto áureo, desse texto de ouro, eu queria convidar vocês nessa manhã para pensarmos neste tema, o imensurável amor de Deus. E eu gostaria de destacar dois aspectos desse imensurável amor, com base nesses versículos que nós lemos, olhando principalmente para esse desafiador versículo, o versículo 16. Mas ele não está sozinho, ele está junto com o 17 e o 18. Seguindo a conversa com Nicodemos, imagine, Nicodemos está ali, à noite, numa hora em que ninguém estava mais andando pela rua, ele procura Jesus. E ele questiona Jesus, se aproxima de Jesus, ouve, responde e depois se cala. E Jesus diz, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê, não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Nós vamos perceber que o amor imensurável de Deus age abnegadamente. É o que Jesus está mostrando aqui, inicialmente com essas palavras, quando ele diz que Deus amou de tal forma, de tal maneira, que Deus deu. Essa expressão ela é muito forte, Deus deu o seu Filho unigênito. Eu preciso olhar primeiro para a expressão Filho unigênito, porque na nossa cultura unigênito é o único, o primeiro gerado, o primeiro nascido de Deus, mas nós sabemos que Jesus não é criatura de Deus. Nós sabemos que Jesus existe eternamente com o Pai e com o Filho, desde o princípio, como João já argumentou no seu Evangelho. Logo quando ele abre o prólogo do seu Evangelho, ele afirma isso. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Tudo foi feito por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. E ele diz que o Verbo se fez carne no versículo 14 do capítulo 1, e habitou entre nós, cheio de graça, de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ele reafirma a mesma expressão do unigênito do Pai. E a ideia do unigênito, primogênito ou único gerado, a ideia é que Deus só tinha a Jesus como o Filho do seu amor, aquele eternamente gerado do Pai, aquele que coexiste ao lado do Pai e que tem então por isso todo o direito sobre a criação, toda a glória lhe pertencia, todo o poder a ele também pertencia, e Deus o deu. Deus o deu como demonstração desse imensurável amor, para mostrar diferente, porque a gente muitas vezes agimos para dizer que amamos. O marido, ele manda flores para a esposa, ele faz café da manhã para a esposa, ele compra presentes para a esposa, para que ela possa perceber o seu amor. Deus, ele amava. E ele então, por causa desse grande amor com que nos amou, ele nos deu o seu Filho, ele sacrificou a si mesmo, quando entendemos a economia da Trindade, ou como funciona. Deus não é separado de seu Filho, ele é ao mesmo tempo Pai, Filho e Espírito Santo, Deus se deu, por isso Jesus é o Emanuel.
E nós vemos nessa ação de Deus, de dar o seu único filho, um amor desprendido, um amor que é medido pela disposição de autonegação, uma disposição para se sacrificar. Nós vemos um amor abnegado, um amor que não é egoísta, um amor que não olha para si mesmo, para as suas emoções, para os seus sentimentos, ou para a sua própria vontade egoísta. É um amor que abre mão de si. A abnegação é a ação que é caracterizada pelo desprendimento e pelo altruísmo. E nós vemos isso no próprio Deus, quando nós olhamos para o desprendimento de Deus. E nós vemos isso pelo fato dele enviar o seu próprio filho. Quando eu leio, por exemplo, o relato de Paulo, falando a respeito do envio desse filho, ele diz em Filipenses capítulo 2, versículo 5, convidando os filipenses a ter o mesmo sentimento que houve também em Jesus, que ele, subsistindo, existindo diante de Deus, existindo diante dele mesmo, na forma de Deus, não julgou com usurpação o fato de ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou. E esse fato de Deus dar o seu filho, constitui-se isso que João disse no capítulo 1, versículo 14, ele se fez carne. Jesus existia eternamente, como nós sabemos, como ele diz no capítulo 8, versículo 58 de João, antes mesmo de Abraão existir, eu sou. Ele tinha consciência da sua existência, e ele vem falar disso. E ele se deu, assumindo a forma humana, assumindo a forma corpórea, se humilhando, nascendo de mulher, se submetendo a uma vida de humilhação, uma vida de escassez, uma vida de dificuldade, uma vida de traição, porque os seus amigos o traíram durante toda a sua vida, a sua própria família. Ele se deu, e aí dele se submeteu, como uma expressão de desprendimento. Mas eu disse que era abnegação, e a abnegação tem a característica de altruísmo. E nós muitas vezes pensamos em altruísmo apenas como se colocar no lugar do outro. Mas a palavra altruísmo ela tem um poder muito maior do que apenas se colocar no lugar do outro. A palavra altruísmo tem um sentido de fazer o bem, sofrendo as consequências. Fazendo o bem, está disposto a sofrer o mal, a sofrer a catástrofe. É a atitude heróica de se colocar no lugar do outro e sofrer o dano do outro. E foi essa a ação de Deus em mandar o seu Filho ao mundo. Ele não somente veio ao mundo como pensam os espíritas, para deixar para a gente um exemplo bonito, uma alma evoluída, porque assim ele teria vindo ao mundo, apenas vindo ao mundo. Mas ele veio ao mundo, e a ideia de dar é que ele veio com a atitude altruísta. Ele veio para se colocar no lugar. É por isso o desafio dessa fala do versículo de João 3,16. É a expressão desse amor imensurável que age com essa abnegação. Deus deu o seu Filho ao mundo, mas Ele deu o seu Filho ao mundo com um propósito. Para que todo aquele que nele crê não pereça. Mas ainda não passando para este propósito. A expressão de que Deus deu o seu Filho. É tão interessante essas palavras usadas por João, é que esse Deus está no passado. E nós muitas vezes pensamos nesse dar apenas como o fato de Jesus ter subido à cruz, mas ele ainda não tinha subido à cruz fisicamente ou historicamente. Mas a expressão que João usa aí, que Deus deu, ele fala desse sacrifício, dessa morte, de uma ação que fora realizada eternamente. Deus deu o seu Filho, mas não como nós muitas vezes damos os nossos filhos para a vida, por exemplo, damos o nosso filho para ser missionário, damos os nossos filhos para serem médicos, para morar longe, mas nós sabemos que nosso filho está lá, trabalhando, vivendo, às vezes visitamos, conhecemos, ligamos. Deus deu eternamente o seu Filho, consciente de que o seu Filho morreria, seria julgado, condenado, seria traído, seria ultrajado, seria maltratado, cuspido, crucificado. Deus deu, se desprendeu do seu Filho. Nós podemos dizer, Deus nos amou. E ele pode até pensar de forma bem louca, mais do que ao seu Filho, e deu o seu Filho para morrer no nosso lugar. Deus amou tanto que assim sacrificou o seu Filho com um propósito, mais uma vez abnegado, não pelos seus próprios propósitos, e a gente entende que há um propósito eterno de Deus, mas pensando no que Jesus está ensinando a João, ensinando a Nicodemos, para que o homem pudesse ser salvo. Deus deu o seu Filho para dar ao homem salvação. E aqui é uma expressão muito interessante, porque a ideia não é tornar possível a salvação, como alguns pensam. E acha que Deus, então, através de Jesus, torna possível a salvação, e está ali uma salvação preparada para quem quiser se apropriar dela. Não sei se você entende a diferença, mas Deus não tornou possível a salvação.
Porque Jesus veio ao mundo para morrer objetivamente por pecadores. Deus salvou pessoas através do sacrifício de Cristo. E é o que Jesus está ensinando a Nicodemos. A salvação não depende da obediência aos ritos religiosos, da dieta judaica, de toda a circuncisão, de toda a lavagem, não. A salvação depende dessa fé, do crer em Cristo, que ele já tinha dito que não depende de quem quer, mas é do próprio Espírito de Deus que opera nos corações, e essa ação está embasada neste amor sacrificial, neste amor abnegado, que abre mão, que se desprende de seu próprio ser, que não pensa objetivamente no seu próprio umbigo, não é um amor egoísta, mas ele deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, não se estrague. E essa expressão nos fala de algo que é uma garantia, que Deus, por meio desse seu amor abnegado, concede àquele que crê no seu nome, àquele que é preparado pelo seu próprio Espírito, conduzido pelo seu próprio Espírito. E ele diz para que ele não pereça. Pelo contrário, há uma garantia nessa expressão, para que ele tenha a vida eterna. Mas tenha a vida eterna. E mais uma vez essa expressão, tenha a vida eterna, carrega essa ideia de segurança, de não é algo que depende dos esforços humanos, não é algo que depende do homem ter hoje e perder amanhã e depois adquirir no dia seguinte, porque não depende da vontade humana, mas essa expressão tenha, nos dá uma ideia de garantia, de uma garantia eterna, como Judas entende muito bem lá na sua carta, no versículo número 24, quando ele considera o poder de Deus para preservar aqueles que creem nele, como diz o verso 24 de Judas, quando ele lembra aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória. É a esse poder preservador que essa expressão tenha a vida eterna nos lembra. De um Deus que amou de forma desprendida, de um Deus que amou altruisticamente, com o propósito de dar garantias àquele que crê. Eu sei que você pode estar se perguntando, Jaidson, e a expressão mundo que você não considerou? Porque todo mundo pensa que Deus amou ao mundo. A que mundo? Jesus está se referindo ao dialogar com João. Porque algumas pessoas pensam que todas as pessoas do mundo serão salvas. Por isso que eu digo, vamos ler os versículos 16, 17 e 18. Porque João é especialista no uso da palavra mundo, e a palavra mundo é muito confusa. Quando a gente lê de forma rápida, eu digo João porque João não escreveu somente o Evangelho. Nós lemos aqui a primeira carta de João, e o texto que lemos foi 1 João capítulo 2, quando ele diz, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. E o verso 2, o qual é a propiciação pelos nossos pecados, não só pelos nossos pecados, mas pelos do mundo inteiro. Eita, o mesmo João ainda no capítulo 2, no versículo número 17 e 18, ele vai dizer, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque o mundo passa, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Mundo novamente, por João. Ainda na primeira carta de João, no capítulo 5, versículo 13, João diz que o mundo inteiro jaz no maligno. Como é que João usa a expressão mundo? Lá na sua carta, em diversas porções, com diversos sentidos diferentes. Usa aqui no Evangelho também com diversos sentidos diferentes, porque aqui em João 3,16 ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira, mas no capítulo 9 ainda do Evangelho de João, ele ora, ou na verdade no 17,9, ele ora para dizer para as pessoas que eu não rogo por eles, é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo. Que mundo é esse de João 3,16? Porque existe um grupo de pessoas que pensam que mundo são todas as pessoas do mundo. Como a gente expressa assim, todo mundo veio para a igreja hoje. Mas não é assim que João está se referindo. Ele não está olhando para o mundo como todas as pessoas que existem na face da terra. Nem muito menos como mundo, como cosmos ou criação. Ele usa mundo aqui, como ele está usando lá no versículo 17,9. Olha a diferença? Ele ora na verdade, no capítulo 2, verso 2 de 1 João, quando ele diz, o qual é a propiciação pelos nossos pecados, não só pelos nossos próprios pecados, mas pelos do mundo inteiro. A ideia por pessoas do mundo inteiro, como nós lemos em Apocalipse, pessoas de toda tribo, raça, povo e nação, são pelas pessoas eleitas no mundo, porque as pessoas elas não é pela sua própria vontade que elas se apropriam do amor de Deus, como já vimos no capítulo 1, versículo 13, e vemos agora aqui no capítulo 3, versículos de 1 a 5, quando ele diz que quem nasce do Espírito não é da carne,
carne, mas é da vontade de Deus, e o Espírito sopra onde quer. Como ele vai dizer para a gente no capítulo 17, que é pelos aqueles que são dele, que é, na verdade, no capítulo 6 também ele vai lembrar isso, aqueles que vêm a mim são os que o Pai me dá, e não depende da vontade dos homens. Por isso o mundo aqui é uma referência às pessoas do mundo, às pessoas de todo o mundo. E a ideia é que as pessoas que estão espalhadas pela face da terra, para que essas pessoas não pereçam, mas tenham a vida eterna. Mais uma vez o verso 17 vai nos ajudar nesse entendimento, falando a ideia de Deus, por que Ele enviou o seu Filho ao mundo, com qual propósito. Ele diz, porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo, fosse salvo por ele. Mais uma vez uma referência às pessoas eleitas de Deus no mundo, aquelas que o Pai me dá, que virá até Cristo, como ele diz no capítulo 6, e de maneira nenhuma essas pessoas serão lançadas fora. Porque Deus fez isso? Por sua atitude de desprendimento e amor, porque mais uma vez as pessoas do mundo estavam perdidas e afogadas em seus pecados, como nós vamos ver nos versículos de 19 a 21, mas ele mostra essa ação de Deus, essa ação compassiva, essa ação cheia de desprendimento, essa ação cheia de a abnegação, de alguém que abre mão, de alguém que vem em nosso socorro, de alguém que é desprendido, de alguém que é altruísta. E ele não veio no mundo fazer justiça, ele veio ao mundo salvar os injustos, ele veio ao mundo resgatar os pecadores de seu fútil procedimento, porque se ele viesse ao mundo para julgar o mundo sem misericórdia, o mundo inteiro estaria condenado, porque como diz o apóstolo Paulo, nos primeiros 3 capítulos de Romanos, ele descreve o estado calamitoso que vive a humanidade, desde o versículo 18 do capítulo 1, quando diz que toda a ira de Deus se manifesta sobre toda a impiedade. E ele chega no capítulo 3, quando ele vai dizer que tanto judeus quanto gentios são pecadores, ele diz a partir do versículo 10, não há nenhum justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se perderam, a uma se extraviaram. E ele começa a descrever dizendo que todos pecaram e carecem igualmente da glória de Deus. Se Cristo viesse ao mundo para julgar o mundo inteiro estaria perdido. E João está se referindo à sua vinda, à sua primeira vinda. Ele veio ao mundo para salvar pecadores, porque nós não podemos cair no erro, porque em Apocalipse fala de um julgamento, e haverá um julgamento no final de todas as coisas, e aquele julgamento não será mais um julgamento investigativo, mas será um julgamento declaratório. Ele virá ao mundo e ele vai cumprir isso que ele está dizendo aqui. Ele diz no verso 18, quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado. Por quê? Porque não crê no nome do unigênito, o Filho de Deus. Então haverá um julgamento final, sim. Mas ele está dizendo que Cristo veio ao mundo, quando nasceu da mulher, de Maria. Ele veio ao mundo não para julgar ao mundo, mas ele veio ao mundo para salvar aqueles que é dado a ele do mundo. E naquele último dia que nós esperamos, quando ele voltar, como ele nos diz do capítulo 14, que ele foi preparar lugar, porque ele vai voltar, para que quando ele voltar, nós estejamos com ele eternamente. Ele julgará o mundo. E aí parece contraditório, mas eu preciso entender o contexto. Jesus está se revelando a Nicodemos, e ele veio não para julgar os pecadores, mas para manifestar esse amor abnegado de Deus, esse amor altruísta de Deus. Por isso aqui esses versículos de 16 a 18, eles enaltecem esse desprendimento do Senhor. Ele enaltece esse sacrifício que é feito pelo próprio Deus, quando ele mesmo, no tempo certo, nascido de mulher, nascido sob a lei, como diz o apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 4, ele veio para nos resgatar da lei, da condenação, do pecado, da morte, do inferno. E ele não fez isso porque viu em nós algum mérito, ele fez isso porque ele é amor, como diz João na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 7. E nós amamos porque ele nos amou primeiro. O imensurável amor de Deus age abnegadamente, abrindo mão de si, se colocando no nosso lugar e sofrendo o nosso dano. Mas não somente isso, Nicodemos continua ali sentado diante de Jesus. E Jesus diz agora no verso número 19, sabe qual é o julgamento? O julgamento é este, Nicodemos. A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Sabe por quê? Porque as suas obras eram más.
diferente do que pensam os fariseus. Os fariseus pensam que as ações dos homens são puras e que há competência no homem para corresponder e realizar a vontade de Deus e por eles mesmos escolherem a salvação. E o pensamento de Nicodemos não é muito esquisito ou alheio aos nossos dias. Existem muitos cristãos vivendo hoje, na era pós-moderna, achando que há no homem bem, que o compila ou que o impulsione a escolher a Deus. E é por isso que as pessoas cantam: eu escolho Deus, escolho ser filho de Deus. Mas se nós pararmos e considerarmos o que Jesus está dizendo a luz veio. E aqueles que eram a luz do mundo, porque se você se lembrar, os judeus foram escolhidos por Deus para ser luz para as nações, como lemos nos Salmos, eles haviam afugentado a luz. Eles haviam apagado a luz. E é tanto que Jesus é a luz do mundo, e ele está aqui se revelando dessa forma. João já havia dito isso no começo do Evangelho, mais uma vez, quando ele diz lá no capítulo 1, este veio como testemunha, ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo, ilumina a todo homem. Jesus é a própria luz, e a luz veio ao mundo. A luz estava diante de Nicodemos, mas os homens amaram mais as suas obras, os homens amaram mais a eles mesmos, eles amaram mais as trevas, eles negaram, rejeitaram, estavam rejeitando o Filho de Deus. Por isso Nicodemos tinha ido procurar Jesus à calada da noite, para que não fosse visto dialogando com aquele homem tão agitador das coisas, que pregava e que falava de um modo diferente. A luz veio, o amor estava diante de Nicodemos, mas aquele povo era tão apegado à sua religiosidade, tão apegado à sua vontade, às suas garantias humanas, porque muitos dos fariseus viam assim. Eles viam garantida a sua salvação nas suas obras, no que eles realizavam, no que eles sabiam, no que eles faziam. E por isso eles faziam, não diferente de muitos crentes dos nossos dias, que dizem crer em Jesus Cristo e são muito mais seguros por causa do que eles são, do que eles sabem, do que eles fazem. E aí Nicodemos vem lembrar o que é o homem sem a luz, o que é o homem sem Cristo, o que é o homem longe do amor de Deus. Nicodemos precisa lembrar disso, e Jesus diz: porque as suas obras eram más, pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Ou seja, ele vai lembrar de quem nós somos, como ele vai dizer no capítulo 8, mais na frente, é a mesma coisa que ele está dizendo aqui, quando ele chama aqueles fariseus diante de si, e ele diz que somente alguém pode ser livre do pecado se o Filho de Deus o libertar. Alguém só pode ser livre das trevas se a luz de Deus o iluminar. E João gosta muito dessa metáfora, luz e trevas, para lembrar da santidade de Deus, da pecaminosidade humana. Porque o que ele quer mostrar agora aqui para a gente, em segundo lugar, é que o imensurável amor de Deus opera soberanamente, não com base em algo previsto, não com base nas ações humanas, não com o conhecimento de nossos méritos, porque ele vai dizer: não há no homem mérito algum, Nicodemos, as suas obras são contaminadas pelo pecado, o mundo jaz no maligno, o homem é um ser caído, é pecador. E ele diz isso no capítulo 8, aos fariseus, vocês ainda vão ver nas próximas exposições, dizendo que todo o que comete pecado é escravo do pecado. Ou lembrando como diz o profeta, ou como diz o sábio em Provérbios, que os nossos pecados nos arrastam e nós somos tomados pelos nossos pecados. E o profeta vai dizer para a gente que as nossas melhores obras, aqueles atos que nós temos como bons, como puros, divorciados da luz ou longe de Cristo, eles não passam de trapos de imundície. Por isso ele vai lembrar para a gente que essa ação de Deus é uma ação desprendida, mas também é uma ação soberana, não com base no que o homem faz. Porque lembrando daquele homem que estava diante de Jesus, era alguém legalista, que se esforçava para andar no caminho, para conhecer, para ter a salvação. Ele descreve aqui diante de Nicodemos qual é o real estado do homem. O homem está no estado de morte e de miséria. E ao contrário de Deus, que aqui é feito um contraste, o homem age não abnegadamente, mas egoisticamente, com base tão somente em si, pensando tão somente em si, nos seus prazeres, na sua segurança, no seu bem-estar. E ele diz que é por isso que os homens aborrecem a luz, porque eles estão tão focados em si mesmos, que eles não conseguem ver a luz de Deus. Pois todo aquele que pratica o mal, ele se afasta da luz, e ele não quer saber da luz, porque o se aproximar da luz revela quem ele é de fato.
Suas obras são arguidas, como diz o final do versículo 20. Eles é revelado quem nós somos quando nos aproximamos de Cristo. Quando eu contemplo a glória do Deus salvador e amoroso, fica evidente o meu pecado, a minha ruína, o meu mal. Por isso ele conclui dizendo que aquele que pratica a verdade, aquele que entende que a promessa de Deus se cumpriu e que agora não mais pelos próprios esforços, mas a própria vida de Deus estava ali presente. E quem se aproxima da luz é aqueles que vivem a verdade e que andam na verdade, a fim de que suas obras sejam manifestas. Eles não andam mais às escuras, não andam mais para longe da luz, porque eles agora são orientados, transformados, eles vivem o amor de Deus. Eles creem no nome do Filho de Deus. E é isso que Jesus quer mostrar desde o começo do diálogo a Nicodemos, que é necessário viver em Deus, fazer em Deus. E Nicodemos era um homem que fazia por base nele mesmo, para se destacar no meio dos outros fariseus, e é por isso que ele chama a atenção de Nicodemos desde o começo. É necessário nascer de novo. Em verdade eu te digo, no versículo 3, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos não estava entendendo que é necessário andar na luz, viver em Deus, como João vai dizer na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 5, ele diz que Deus é luz e não há nele sombra nenhuma. Aquele que diz que está com Deus deve também andar na luz, porque se nós dizemos que não temos pecado, nós não andamos na luz. João diz isso na sua primeira carta. Nós não andamos com Deus, nós não praticamos as nossas obras em Deus. Deus age soberanamente. O amor imensurável de Deus age de forma abnegada e soberana para transformar homens pecadores à imagem de seu Filho e habilitá-los para a eternidade. Nicodemos então está ali diante de Jesus e agora deve estar extasiado, como eu queria que nós saíssemos daqui dessa manhã. Esse texto nos desafia a não nos acostumarmos com João 3,16. Eu queria que nós pudéssemos aplicar João 3,16 lendo 1 João capítulo 3, versículo 1. Depois de contemplar esse Deus que salva, João diz: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Eu queria que nós pudéssemos sair daqui conscientes de quem nós somos e de quem Deus é. Isso nos levasse a essa contemplação, porque essa passagem nos desafia a tirarmos os olhos de nós mesmos e olharmos para o alto e dizer: vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Vede que grande amor. Deus abriu mão de si mesmo, como diz lá em Filipenses capítulo 2, versículo 7, o qual, sendo Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, reconhecido em figura humana. Deus abriu mão momentaneamente de toda a sua glória para se fazer um de nós, para suprir toda a justiça, para demonstrar todo o seu amor. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Outra coisa que esse texto nos ensina e que nós não podemos deixar de pontuar e de guardar isso no nosso coração. Além da grandeza do amor de Deus, é necessário que nós tenhamos isso muito estabelecido. E vocês têm, eu sei, mas eu quero lembrar. Jesus é o Salvador. Esse texto quer deixar isso muito claro para a gente. Nicodemos se aproxima de Jesus com esse sentimento: só me falta alguma coisa, e esse profeta novo vai me dizer o que falta. E ele vai dizer: falta tudo, você tem que nascer de novo. E não depende de você, depende de Deus, porque o Salvador é Deus, é Jesus Cristo. Essa passagem nos lembra que nós realmente somos, e quem somente pode nos salvar. Nós somos pecadores, longe de Cristo, as nossas melhores obras não passam de trapos de imundície. Nós, longe de Cristo, nós não somos competentes para nos salvar ou para melhorar as nossas vidas. E nós vivemos um tempo bem complicado. Por isso que é necessário reafirmarmos para nós mesmos: Jesus é o Salvador. E afirmarmos isso para o mundo, porque o mundo está ansioso, pensando que a política vai trazer salvação para nós, ou que a educação vai transformar a sociedade, ou que um levante de mulheres vai trazer transformação social. Não, irmãos, só Jesus é quem pode transformar a sociedade, só Jesus é quem pode transformar as pessoas, e Ele fez isso como? Dando a sua própria vida em nosso resgate, para que não vivamos mais para nós mesmos, mas vivamos para a sua glória, para Ele mesmo. E Nicodemos estava sendo desafiado a isso, a não mais viver orientado por sua própria vontade, mas a viver orientado por Deus, a andar na luz, a praticar obras em Deus, feitas em Deus. Jesus
é o Salvador. Somente Jesus é quem pode mudar a realidade do homem. Somente Jesus é quem transforma a nossa mente e o nosso coração e nos faz cogitar as coisas do alto. Por isso Paulo apela aos Colossenses: pensai nas coisas do alto onde Cristo vive, buscai as coisas do alto. Nós precisamos, igual a Nicodemos, irmãos, nos desprender deste mundo. Nós precisamos aprender com o nosso Deus a abnegação e abrirmos mãos de todos os nossos esforços para salvarmos a nós mesmos. Porque muitas vezes nós somos assim seduzidos pelo nosso coração caído, a pensar que é a nossa obediência, que é a nossa fidelidade, que é a nossa participação no culto ou no corpo de Cristo, que são os meus esforços, que é a minha fé que vai me salvar. E eu esqueço que Deus amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas não somente isso, Deus salva os crentes. Esse versículo e esse texto vai me lembrar isso. Deus não salva qualquer pessoa, Deus não salva todo mundo. Não é todo mundo que é filho de Deus, como afirmou recentemente o Papa Francisco. Lembra de João 1,12, que vocês já ouviram aqui? A saber, os que creem. Deus amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. E a ideia lá no versículo é os crentes, os que estão crendo. Deus salva os que creem no seu nome. O Evangelho não é universalista. O Evangelho não torna algo possível para você se apropriar de acordo com a sua vontade. Não, Deus escolheu pessoas desde antes da fundação do mundo e deu seu Filho para morrer objetivamente por essas pessoas desde antes da fundação do mundo. E são por essas pessoas que Cristo morreu e salvou objetivamente. Por isso Ele salva os crentes desde antes da fundação do mundo. Objetivamente, Deus deu seu Filho para salvar aqueles que creem no seu nome, aqueles que creem por intermédio da palavra, aqueles que abrem mão de suas vidas e querem viver agora fazendo a vontade de Deus, praticando as obras que Deus preparou para que nós andássemos nelas. Deus salva os crentes. Os crentes são os filhos de Deus. Eu não estou dizendo que são os presbiterianos, eu não estou dizendo que são os batistas, os anglicanos, não, estou dizendo os crentes, aqueles que creem, porque crer não é um mero assentir intelectual de dizer é verdade, porque se for pensar, as pessoas aí fora sabem que os fatos a respeito da vida de Jesus é verdadeiro. A gente chega para um bêbado caído na rua e diz, Jesus nasceu de Maria, é verdade. E crer não é somente assentir dizendo é verdade. Quando alguém crê em alguma coisa, dispõe a sua vida a viver por aquela coisa, empenha-se por aquela coisa. Por exemplo, quem acredita que o mundo começou a existir a partir de uma explosão, eles têm sua vida orientada por essa verdade. E então eles acreditam que vieram de um animal, e que foi a evolução, e de que uma coisa só, existe toda a diversidade que existe na face da terra. Eles são crentes nessa verdade, e orientam suas vidas por essas verdades, eles são naturalistas. Eles veem o homem apenas como uma simples existência, ou um aglomerado de células. Nós cremos diferente, e o nosso crer orienta a nossa vida. E o que é que nós cremos? Nós cremos que Deus criou todas as coisas em 6 dias, e no 7º descansou e contemplou toda a sua criação. Nós cremos que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e por isso somos seres sociais, somos seres competentes, conhecemos, somos seres sociais, éticos, morais, e que por isso nós escolhemos de acordo com a vontade de Deus agora que estamos em Cristo. Cremos que Deus enviou o seu Filho para nos resgatar do pecado, porque caímos em pecado, e são essas verdades que devem orientar a nossa vida, e não somente a nossa vida religiosa, porque não existe essa separação. Por isso Deus morreu para salvar crentes que vivem integralmente orientados pela luz, orientados pelo amor, orientados por Cristo, porque essas duas palavras, luz e amor, elas são sinônimos de Cristo. Ele mesmo diz, eu sou a luz do mundo. Então, se eu vivo na luz, eu vivo em Cristo. Ele diz, eu sou o amor. Se eu vivo no amor, eu vivo em Cristo. As pessoas precisam entender, e nós precisamos entender isso. Deus morreu para salvar crentes que vivem orientados por Ele mesmo, que vivem para Ele mesmo. Ainda eu queria trazer mais um ponto aqui para a nossa reflexão. Esse texto nos desafia a crer. Somos desafiados a crer. E crer, como eu estou dizendo, é viver pela fé. E eu queria desafiar a gente aqui a isso. Viver pela fé, irmãos, não é tomar decisões irresponsáveis e dizer, Deus vai abençoar. Tem muita gente dizendo assim, vou comprar um carro novo pela fé. E tipo, vivendo essa época de crise, o salário reduzido, o carga horária de trabalho reduzido, diz, vou comprar pela fé, vou mudar pela fé. E às vezes são atitudes irresponsáveis e a gente justifica dizendo que isso é viver por fé.
Quando a Bíblia nos desafia a viver por fé, não é viver irresponsavelmente, mas é viver orientado pelos preceitos revelados na Escritura. Isso é viver por fé. E a igreja, diante de João 3,16, e eu uso o versículo 16 para me referir a esse parágrafo, nós somos desafiados a viver pelo que Deus nos diz na sua palavra. E aí eu trago o meu último ponto para a gente encerrar de verdade. Há um exemplo a ser seguido nesse texto. Há um desafio. É o exemplo de Deus mesmo, de Cristo. Deus não agiu com base no egoísmo. Deus não agiu com base tão somente, vamos dizer assim, numa vontade egoísta. Deus abriu mão. Deus agiu abnegadamente. Ele nos desafia a sermos também abnegados. E há um aspecto na abnegação que muitas vezes nós não entendemos. O principal aspecto da abnegação é abrir mão do direito à vida. Não sei se você entende o que eu quero dizer. Mas quando eu digo que você precisa abrir mão do direito da sua vida, é deixar que Deus governe a sua vida. É deixar que Deus decida por você. Quer ver? Lá em Mateus capítulo 16, versículo 24, Jesus respondendo a Pedro e aos discípulos, ele diz que aquele que quer vir após mim deve negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir-me. O aspecto de abnegação que está presente naquele versículo é negar-se a si mesmo. Abrir mão do direito à sua vida. Paulo entendeu isso muito bem, quando ele diz, escrevendo aos Gálatas, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora eu tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Jesus entendeu isso ao pé da letra. Ele diz, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Nós precisamos aprender com esse texto também a abnegação. Deus deu sua vida para que tivéssemos vida. E Jesus diz naquela mesma passagem, aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que der a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Nós precisamos perder a nossa vida, irmãos, para acharmos a verdadeira vida. E perder a vida é perder o direito a ela, dando a nossa vida, literalmente, ao Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós. Com esse desafio, eu queria lembrar você que, diferente daquela família, que eu comecei falando lá no começo, diferente de mim e de você, porque eu me identifico muito com aquela família, não tenho 4, mas tenho 3 filhos, e eu não sei se eu teria coragem de dar um deles, mesmo que eu soubesse que ele ia viver distante. Não há essa disposição em nós. Mas diferente de mim, de você e daquela família, Deus amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que nós, crendo nele, tivéssemos a vida eterna. Que Deus se apiede de nós, tenha misericórdia de nós, e nos ajude a viver de forma abnegada, viver pela fé, orientado pelo Filho de Deus, e para a glória dele mesmo. Eu queria convidar vocês a se colocar em pé, a orarmos juntos, pedindo graça, condição, para vivermos dentro deste amor, debaixo deste amor, motivado por este amor, com essa atitude no coração. O desprendimento e o altruísmo. A disposição de abrirmos mão de nós mesmos e vivermos inteiramente para a glória do unigênito Filho de Deus. Vamos fazer um momento silencioso. Você conhece seu coração?